Meus irmãos, muito boa tarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Eu quero compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus Cristo nessa tarde de domingo com todos vocês. E essa palavra está no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 20. Palavra bastante conhecida por todos. Mas vamos ver o que é que você tem a falar com a gente. Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao 20. Assim nos fala a bendita palavra do Senhor Jesus Cristo. Versículo 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou ao pescoço e o beijou. Amém. Meus queridos, é a parábola do filho pródigo, que todo mundo conhece. Parábola, meus irmãos, significa, é uma história contada para explicar uma verdade, e aqui é uma verdade que o Senhor está explicando. Fala sobre o filho que chegou para o seu pai, pediu toda a sua herança, pediu a sua herança para poder ir para o mundo, para poder gastar com o mundo, para poder ir para a orgia, para poder, enfim, pegar todo aquele dinheiro e gastar no mundo. E perceba que o pai aqui não replicou, não fez nada. O pai dividiu a herança e deu para o seu filho mais moço. E ele foi, meu querido, na parábola que Jesus Cristo fala, esse rapaz foi, gastou tudo que tinha com os amigos. E naquela terra onde ele estava, teve uma fome. Enfim, ele procurou emprego e não achou. Queria até se alimentar das bolotas de porco, mas não deram. E aqui no versículo 17 vai falar que ele teve uma atitude, que ele caiu em si. E ele caindo em si, reconheceu que estava errado, reconheceu o ato que foi errado e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de pão, eu estou perecendo aqui. Eu vou me levantar e vou procurar meu pai, e a ele vou dizer: Pai, não sou digno de você chamar teu filho porque eu pequei. E no versículo 20 vai chegar a dizer que quando ele chegou, que viu o pai de longe, correu e pegou no pescoço do pai e o beijou. O Senhor me despertou, meus irmãos, nessa tarde de manhã, para uma palavra, para um sentimento que está ficando muito distante, que é o abraço. Eu imagino, meus queridos, que quando o pai viu aquele filho, porque aquele filho correu para o seu pai e se pegou no pescoço, beijou o pai abriu os braços para dar o pai com certeza abriu os braços, é para poder receber um abraço do filho. Ou seja, o que é um abraço, meu querido? O abraço é uma forma, meu irmão, de explicar um sentimento de amor, um sentimento de carinho, um sentimento, meus irmãos, de aconchego. Enfim, ainda vou mais além. Um abraço significa uma forma de pedir perdão e uma forma de desculpar sem falar nada. Ou seja, tanto quem abraça como recebe o abraço, todos somos necessitados. O abraço faz bem para aquele que está dando e para aquele que recebe. Ou seja, no mundo, meus irmãos, cada vez mais o abraço está ficando distante no meio da família. Ou seja, hoje, meus irmãos, quem é que consegue um pai abraçar um filho? Hoje, quem é o filho que abraça o pai? Hoje, um abraço do marido para a esposa. Hoje, o abraço da esposa para o marido. Ou seja, meu querido, o abraço está ficando cada vez mais distante no nosso meio familiares ou no meio entre colegas, no meio de amigos. Ou seja, estamos trocando o abraço, meus queridos, estamos trocando o abraço pela uma acusação, ou estamos trocando um abraço, meu irmão, em uma rede social. E aqui nesse período aqui, o pai chegou para o filho que errou, em vez de criticar o filho, o que ele fez? Ele abraçou.
Meus irmãos, provavelmente teve uma conversa depois, mas aquele abraço, meu irmão, quebrou todo o paradigma de acusação. Ou seja, quando existe um abraço e uma pessoa vai pedir perdão, aquela conversa depois do abraço se torna uma conversa, meu querido, mais proveitosa, se torna uma conversa, meu querido, mais elegante, se torna uma conversa, meu irmão, mais proprietória. Hoje o abraço está ficando distante. Meu irmão, abraça tua esposa, não nega o abraço para tua esposa. Esposa, não nega um abraço para o seu marido, não negue, que às vezes o abraço, meu querido, ele abre espaço para tantas conversas, abre espaço para tanta necessidade. Pai, abraça teu filho, compreenda o teu filho. Veja que o pai não começou a julgar aquele filho que ele errou, mas enfim, deu um abraço, enfim, recebeu-lo com carinho. Filho, abraça teu pai enquanto o pai está vivo, porque não sabemos o dia da manhã. Uma coisa está faltando, está tão distante, um abraço. Abraço, meus queridos, ele move o coração do homem. O abraço é uma forma de chegar a dizer: estamos juntos, estamos no mesmo barco, estamos aqui, estou de braço aberto para te acolher. Um abraço significa muito, meus queridos, num mundo que estamos tão distante de um abraço. Hoje, cada vez mais o abraço está ficando distante entre família, entre colega de trabalho, entre companheiro, entre amigo, enfim. E aqui o Senhor está mostrando para a gente que temos que nos abraçar. Há muita necessidade. Posso fazer uma pergunta a você? Quanto tempo está, filho, que você não abraça seu pai? Quanto tempo está, pai, que você não abraça seu filho? Ou seja, cada vez mais o abraço está ficando na cabeça das pessoas uma coisa cafona, mas não está ficando cafona. O abraço significa aquele que quer acolher. Ou seja, meus irmãos, não vamos deixar que a angústia, não vamos deixar que a falta de sensibilidade tire um sentimento tão puro e tão limpo. Porque um abraço, meu querido, faz tanto bem para uma pessoa. Quantas pessoas nesse exato momento estão precisando de um abraço e está sendo acusada? Quantas pessoas estão simplesmente precisando de um aperto, de um abraço, para sentir o outro calor humano, o calor de uma pessoa, mas em vez da pessoa estar abraçando, a pessoa está afastando. Ou seja, vamos tomar essa atitude desse pai, desse pai para com seu filho, que em vez de acusar, em vez de jogar pedra no seu filho, ele primeiro abraçou, ele primeiro acolheu. Que nem eu falei agora há pouco, tiveram uma conversa, mas aquela conversa foi muito diferente antes do abraço. Já pensou se aquele pai tivesse acusado o filho primeiro a te abraçar? Não. O abraço, meus irmãos, é uma forma de quebrar aquele orgulho do coração, do sentimento. O abraço, meus irmãos, ele quebra aquela seriedade daquela conversa, talvez que precise ter uma conversa séria, não que depois não tem que ter, mas a conversa ela vai se tornar mais produtiva, uma conversa mais respeitosa, uma conversa mais sábia. Que nós voltamos, meus irmãos, a nos abraçarmos, né? Que nós voltamos a nos abraçarmos de novo, a ter intimidade com o outro, pai com filho, filho com pai, esposo com esposa, esposa com esposo, amigos, colegas, companheiros. Um abraço só faz bem. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Abraço, meus irmãos, é uma forma também, que eu falei, de pedir desculpa. Silencioso é uma forma de chegar a dizer: me perdoe pelo que eu errei com você. E aquele está abraçando também, está dizendo: eu te perdoo, está tudo acabado, não há mais problema nenhum. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde nessa tarde do domingo, em nome de Jesus Cristo. Boa tarde, Pai do Senhor Jesus Cristo.